Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. O Senhor é aquele que está no trono, tem tudo sob o seu controle, seu governo, e nós queremos ser apacentados por Ti, pela Tua palavra. Nós pedimos nessa hora que o Senhor governe esse lugar, nossas vidas, nossas mentes. Nós também repreendemos o nosso inimigo. Ó Deus, que todo esse ambiente seja na presença e para a glória de Deus. Que o Senhor prevaleça em todas as coisas e o Senhor seja glorificado. Dá-nos uma mente atenta, um coração desperto. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado uma série de mensagens sobre a nossa luta contra o inimigo. E embora seja uma reunião muito simples, caseira, mas a verdade, a palavra do Senhor, ela é sempre grandiosa e merece o nosso respeito, a nossa seriedade. Na primeira mensagem falando sobre discernindo o inimigo. Na segunda, não des lugar ao diabo. São duas coisas impressionantes que muitas vezes são ignoradas. Primeiro, as pessoas não discernem o inimigo ou são preguiçosas em lidar com isso. Alguns nem sequer acreditam que, de fato, possa haver uma batalha tão acirrada contra os cristãos. E porque não discerne o inimigo, muitas das vezes se dá lugar ao inimigo. Quantas vezes não percebemos que muitas das coisas que estão acontecendo em nossa vida, em nossa fraqueza de vida cristã, fraqueza de vida de igreja, ou em nosso casamento, ou em nossa saúde, ou as batalhas em nossa mente, pode ser simplesmente porque estamos dando lugar ao inimigo. Existe um artigo pequeno que escrevi, está no nosso site, Voltando a Cristo, quando diz que a guerra ainda não acabou. E um parágrafo lá diz que aquele que não discerne que estamos numa batalha, provavelmente já foi vencido pelo adversário. O fato de muitos cristãos ignorarem essa batalha e serem fracos na oração significa que já foram vencidos. Nós precisamos considerar tudo que a palavra de Deus fala. E ainda que seja um assunto que muitas das vezes não venhamos gostar ou ter preferência em tratar, mas jamais poderemos ignorar que desde o início de Gênesis até o final do Apocalipse, nós vamos encontrar essa batalha terrível nos bastidores. E é uma escola que Deus nos colocou na sua soberania para nos ensinar a ter uma vida vitoriosa com Ele. Então nós precisamos realmente considerar tudo que a palavra de Deus fala. Hoje, com a graça do Senhor, uma vez que discernimos, uma vez que somos exortados a não dar lugar, o que devemos fazer? Nós devemos resistir ao diabo, e esse é o tema da nossa mensagem hoje, resistir ao diabo. Nós vamos abrir em Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Que nos diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma ordem do Senhor para nossas vidas. Pode ser que alguns de nós nunca estudamos teologia sistemática. Nunca sabemos com profundidade uma matéria chamada anarqueologia ou amarqueologia. Nunca venhamos estudar a questão de satanologia, o que diz a Bíblia sobre os anjos, sobre a queda do inimigo. Talvez sejamos rasos nessas coisas, mas as Escrituras não devem se tornar para nós uma matéria acadêmica. O que Deus espera de nós é que nós possamos ter comunhão com Ele, conhecê-lo e obedecer a sua palavra.
não é uma coisa para a gente discutir ou ter uma escola de divergências de opiniões de acordo com a preferência de cada um. Não. A Bíblia simplesmente fala que no meio da dor, no meio da tribulação, no meio das crises, no meio da ansiedade, o nosso inimigo está aí querendo tirar proveito. E como nós devemos reagir uma vez que venhamos acreditar no que a Bíblia fala? Porque muitos dos nossos problemas é tentar uma vitória ou tentar eliminar os problemas, mas não de acordo com o que a Bíblia fala. E nós precisamos considerar exatamente o que a Escritura fala e obedecer o que a Bíblia fala. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Será uma tolice da nossa parte tentar ter sucesso em qualquer área da nossa vida se estivermos adotando algum método, algumas atitudes que estão em contrariedade com as Escrituras. Se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida protegida por Deus, precisa considerar que Deus só tem compromisso com a sua palavra, com o seu propósito eterno por meio de Cristo. Fora da sua palavra, como o Espírito Santo vai trabalhar conosco? Então precisamos estar no ambiente da palavra. O que a Bíblia fala para você e eu fazermos diante das adversidades, e uma vez que discernirmos que temos o inimigo aí nos espreitando e trabalhando. A Bíblia nos diz, sujeitem-se a Deus. É a primeira coisa. Como vamos nos sujeitar a Deus? Vamos nos sujeitar a Deus quando nos submetemos à sua palavra. Quando não conduzirmos a nossa vida de acordo com aquilo que nós achamos. Infelizmente, muitas das vezes o cristão tem uma vida que gira em torno dele. Eu faço isso porque eu prefiro isso. Eu não faço aquilo porque eu não gosto daquilo. Ou quem sabe, alguns até pensam enganosamente, quando Deus me tocar, então eu vou congregar. Quando Deus me tocar, eu vou contribuir. Quando Deus me tocar, eu vou assumir um compromisso sério. Isso é uma ilusão, porque o Senhor já falou com você. Você não pode esperar que Deus fale com você se você mantém a sua Bíblia fechada. Deus já falou com você quando Ele colocou a sua verdade totalmente clara, estampada nas Escrituras. Se você não lê as Escrituras, por mais que você esteja orando para Deus falar com você ou mostrar a sua vontade, seria um equívoco muito grande. Seria algo místico demais. Ainda que Deus é soberano, Ele possa falar com você por um sonho, por uma visão, ou tocar no seu coração. Jamais poderemos limitar o poder e as ações de Deus. Mas o princípio básico de Deus falar conosco, que Ele estabeleceu, é a sua palavra. E se por acaso em algum momento Deus te falou algo de uma forma amorosa, de uma forma até mística, mas isso te leva para longe da palavra de Deus, provavelmente Ele vai deixar de falar com você. Porque agora o misticismo ele vai substituir a verdade soberana de Deus das Escrituras. Então precisamos ser muito claros. Como vamos nos sujeitar a Deus? Esse versículo diz, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Nós nos sujeitamos a Deus quando lemos as Escrituras para obedecer as Escrituras, lemos as Escrituras para sermos moldados por aquilo que é a vontade de Deus já declarada nas Escrituras. Então, quando lemos as Escrituras e encontramos a vontade de Deus, quando nós nos sujeitamos, ou como nós nos sujeitamos a Deus? Quando nós passamos, pela graça de Deus, a praticar o que Ele diz para praticarmos. Por exemplo, se a Bíblia fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. Aí você acorda de manhã, Senhor, mostra para mim se eu devo reunir hoje. Você está tentando a Deus, né? Ou a sua esposa ou seu marido fala, bem, vamos nos arrumar para a gente reunir hoje? E você fala, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa estranha. Eu acho que não é para a gente reunir hoje. De onde está vindo esse sentimento, esse estado emocional ou espiritual, ou essa debilidade no seu corpo,
que te leva você a considerar que provavelmente Deus quer que você fique em casa hoje. Ou que você não deva sujeitar o seu corpo, a sua carne e a sua liberdade para obedecer a palavra de Deus e congregar. Então, muitas das vezes o cristão ele é enganado pelo inimigo, mas algumas vezes ele se auto-sabota. É uma autossabotagem. Ele gosta de ser enganado e quando o inimigo não engana ele, ele mesmo se engana. E às vezes coloca a culpa no inimigo. Mas quantas coisas as Escrituras são claras para nós. Então o que é se sujeitar a Deus? Sujeitar a Deus é você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, você vai ter que abandonar o seu primeiro e maior inimigo. O mundo? Não. O diabo? Também não. Puxa, o que será então? Será aquilo que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, o que ele tem que negar em primeiro lugar? Negue-se a si mesmo. Quando a Bíblia diz assim, não des lugar ao diabo, quer dizer, o diabo está fora de você e ele existe. E também diz que se alguém amar o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então o mundo também existe, o mundo está no maligno. Mas o inimigo só pode trabalhar e o mundo te seduzir e vencer se você viver uma vida centrada em você. Se você seguir você e não o Senhor. Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é para seguir as suas emoções, seus pensamentos, as circunstâncias, seus desejos. Não. Essas coisas vão trair você e a mim sempre e vão lutar conosco, pelejar conosco todos os dias. É muito claro no livro de Gálatas 5 que a carne combate contra o espírito contra a carne, um se opõe contra o outro, para a gente não fazer o que queremos. E nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não adianta você pensar que vai poder transformar a sua carne em boazinha. Quem sabe daqui para frente ela fique mais, tranquila. Não. Dizia Miguel Nunes, a carne é como um cavalo selvagem. E você não vai poder domar esse cavalo selvagem. Talvez você vai ser domado ou vencido por ele. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo e não alimentar a carne e ela vai enfraquecendo. Ainda que a lei do pecado esteja aí em você, mas quem vai vencer entre a carne e o seu espírito é aquele para quem você der mais alimento. Então ele vai ficar forte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, viva uma vida na presença de Deus. Viva uma vida na oração. Viva uma vida se apartando das coisas que não agradam a Deus. Viva uma vida amando a palavra de Deus. E você vai encontrar a bênção de Deus, as intervenções de Deus na sua vida. O compromisso, o favor de Deus a você, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Sujeitem-se a Deus. Mas uma vez que você se sujeitar a Deus, o que a Bíblia diz para você fazer? Nesse versículo aí. O que vai acontecer para alguém que fala só, Senhor, me perdoe por todo esse tempo que eu estou vagueando, vivendo uma vida centrada em mim, estou vivendo como uma criança dengosa, mimada. Me perdoe. Eu daqui para frente, com a graça do Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor, estou entregando a minha vida a Ti. Uma vez que você se posicionar pelo Senhor, o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Lê comigo o texto de novo, Tiago 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus. E o que mais diz o texto? Resista ao diabo e o que vai acontecer? Você está vendo aí uma arena e você tem uma batalha? O inimigo quer te destruir para você não servir o Senhor? Logo, uma pessoa que se consagra a Deus, ela vai encontrar oposição. E isso é muito sério. Precisamos levar isso aqui a sério. Você se lembra que Jesus se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Imediatamente Jesus foi conduzido para onde? Para o deserto. E ali ele viveu 40 dias. O que estava acontecendo ali? Ele estava numa batalha. Quem estava ali? Que ser estranho era aquele? Satanás.
Enquanto o Espírito Santo veio em forma de pomba, você vai ver no livro de Gênesis, lá no começo, que Satanás vem em forma de serpente. Onde você der lugar à pomba, que representa pureza, santidade, sensibilidade, os atributos de Deus, você vai encontrar a sagacidade do inimigo. Então veio a serpente tentar Jesus. E ele ficou ali 40 dias. Você vê lá no finalzinho o diabo tentando a Jesus. Como que ele tenta Jesus? Ele tenta Jesus usando o quê? As próprias palavras que Deus registrou nas Escrituras. Claro que o diabo é o pai da mentira. E muitas das vezes ele vai soprar a mentira na sua mente. Para você acreditar como se fosse verdade e viver uma vida na mentira. Por isso você precisa conhecer a verdade das Escrituras para você saber discernir entre a mentira e a verdade e jamais aceitar a verdade prevalecer na sua mente. Porque muitas das atitudes que tomamos nasceram na mente. Mas muitos desses pensamentos que surgiram na mente não fomos nós que geramos ou pensamos propositalmente. Muitas das vezes são sugestões do inimigo, são sementes. E quando você começa a meditar, raciocinar nele, é como se você estivesse regando esses pensamentos, essas sementes, e elas vão crescer e às vezes se tornam uma árvore. E isso representa a sua vida vivendo em desarmonia com a vontade de Deus. E agora você vai ter uma vida destruída, prostrada, infrutífera. O inimigo, sabendo que Jesus conhece muito bem a verdade, ele é a encarnação da verdade, então ele vem tentar Jesus com a verdade. A primeira coisa que ele faz é lançar dúvida. O Pai falou desde os céus, quando a pomba veio sobre Jesus. O que o Pai falou para ele? O que Deus falou para Jesus? Você lembra o que ele falou? Hã? Ele disse que ele era o Filho amado, em que ele tinha todo o seu prazer. E o que o diabo falou para Jesus lá no deserto? Se tu és filho de Deus. Ó, percebe? Deus fala uma verdade reta, sem sombra de dúvida ou variações. Uma certeza, você é o meu filho amado. E o que o diabo faz? Joga uma semente, uma bomba na sua mente e na minha mente. Será mesmo que você é filho de Deus? Uma dúvida. Está vendo? Porque se você é filho de Deus, o que você está fazendo aqui no deserto? Ou você não é, aquilo que você ouviu é fruto da sua mente, da sua imaginação, aquela voz do céu. Não, eu tenho certeza que eu sou. Ou você é e tem certeza, mas Deus não está sendo justo com você. Porque a profecia de Isaías que Jesus começa a dizer que hoje se cumpriu, quando ele vem do deserto, é que ele diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. E ele foi ungido para pregoar as boas novas, abrir os olhos aos cegos, curar os enfermos, apregoar liberdade aos que estavam cativos. Não diz a profecia que ele ia ser ungido pelo Espírito de Deus e ia para o deserto. O inimigo é muito sutil. Falou, não, você foi ungido para pregoar a liberdade. Agora, se você é ungido e vem para o deserto, ou você não é filho, ou você é filho, Deus não está sendo justo com você. E ele vai tentar Jesus na sua primeira necessidade de sobrevivência. Transforme essas pedras em pães, porque Deus não está sendo justo com você. Você está vendo que é na mente, a sua mente é o campo de batalha, e ele é muito sábio, o inimigo. Ele é sutil. Ele é muito maior do que todos nós. Será uma tolice minha e sua achar que nós podemos vencê-lo com as nossas armas, com a nossa força. Não. Nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, e ter uma espada bem afiada na mão. E essa espada chama-se a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus. Quem sabe você, no seu deserto, que seria uma tribulação, uma luta no seu casamento, uma luta no seu trabalho, uma luta na sua mente, uma luta na sua doença, na sua saúde ou em qualquer outra adversidade, e ver aquele pensamento na sua cabeça.
Será mesmo que eu sou filho de Deus? Ou filha de Deus? Não, eu sou, porque um dia eu ouvi o Evangelho, eu criei, o Senhor me salvou. Mas será que você não apagou o Espírito Santo? Por causa daquelas fraquezas ou aqueles problemas? Mas, se você tem outra convicção sobre isso, a voz continua falando com você. Mas será que Deus não abandonou você? Porque você fez aquilo, aquilo outro, você deixou de se consagrar, de servir, você parou aquele serviço na igreja. Será que o Senhor não te colocou de lado? Gente, eu às vezes falo assim, tem gente que parece que está querendo competir com Steven Spielberg. Porque a mente é uma fábrica de pensamentos ficciosos. Está sempre ali, ó, com a mente demasiadamente ocupada. E está ocupada com suposições, sugestões do inimigo, e por isso ela vive uma vida aprisionada. Uma coisa é você ignorar o inimigo, que seria errado. Outra coisa é você dar demasiadamente atenção ao inimigo, que também seria um engano. Uma coisa é você ignorar que o inimigo sopra os seus pensamentos na sua cabeça. Outra coisa é você ter resistido àquele pensamento, mas agora você fica ali flertando com ele, sabe? Discutindo, multiplicando. E você está tão ocupado com essa mente sua que você não percebe que você está ficando doente, deprimido, fraco. Sua mente virou um campo de batalha, mas tem muito mais jogadores do que deveria haver. Uma vez que você abre a porta para um demônio, possivelmente muitos outros vão entrar na sua cabeça através dos pensamentos. Então, o que as Escrituras estão dizendo para nós, portanto, sujeitem-se a Deus, e o que você tem que fazer? Vamos falar mais alto? Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Mas qual que é a tendência do cristão? O cristão enganado, o cristão fraco, o cristão que não caminha. Ele não resiste ao diabo. Alguns acreditam que o diabo nem é tão ruim assim. Quem sabe ele está lá no lago de fogo, ou quem sabe no seio da terra amarrado em correntes, ou ele está lá nos céus, ocupando-se com outras coisas. Você acha que o diabo vai se importar com você, comigo? Somos tão pequenininhos. Mas você vai ver em Efésios 6,10 que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é. Nossa luta não é contra pessoas. Mas você vai encontrar um império ali. Você vai encontrar um exército muito bem preparado, subdividido, e você vai encontrar hierarquias de tantos demônios e potestades. E são milhares de milhões de demônios a serviço de Satanás. Muitas vezes eu suspeito que tem muito mais demônios do que ser humano. Ou você não lembra que daquele gadareno o Senhor expulsou legião de demônio, legiões de demônios. E segundo o Império Romano, a cultura deles, uma legião tinha pelo menos 2.000 soldados. Agora você imagine dentro de um homem falar que tem uma legião de demônios, ou legiões de demônios, quantos demônios aquele homem estava dando lugar e ele estava sendo possuído por esses demônios. Então, amados, muitas das vezes os cristãos vivem uma vida prostradas, de derrota, de pecado, de dúvida, de medo, de insônia, de tantas outras coisas, porque ele não resiste ao diabo, primeiramente, na sua mente. Antes de tudo. E leva uma vida infernal de dúvidas, de medo. Tem gente que tem medo de morrer, porque essa sementezinha foi plantada e ele alimentou isso. Eu acho que eu não passo dos 30, diz o jovem. O outro fala, rapaz, dos 40 não passo, dos 50 não passo. Que alguém na minha família morreu com tal ano e tanta idade. Falar, meu pai ou minha avó teve câncer, o outro teve, então eu também, com certeza, vou ter câncer. Ele começa a acreditar nessas coisas. Você vai perder o seu filho.
E se você acredita nisso, você alimenta essa profecia maligna e pode ser que se cumpra. Porque aquilo gerou fé em você. Ah, eu não vou prosperar, não. Meus pais tudo vieram de uma vida miserável. O outro não sei, não, eu tendo... Se eu tiver um dinheirinho só para pagar minhas contas, minhas dívidas, e ter o feijão e arroz, um ovinho, lá uma vez ou outra, comer uma carninha, tá bom. Quer dizer, você mesmo acredita num espírito de miserabilidade. E é interessante essa questão da mente, que até os coaches, por assim dizer, de motivacionais, de treinamento para executivos, pessoas que querem fazer uma gestão de negócio, eles acusam que um dos grandes problemas das pessoas não prosperarem é que elas acreditam que elas não merecem. Elas não merecem ganhar dinheiro. E quando elas começam a ganhar dinheiro, elas gastam tudo, elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Porque elas têm essa mentira na cabeça delas. Eu não estou falando de cristão, estou falando de pessoas que acreditam que muitos vivem uma vida subjugada na miséria, na pobreza, e se tornam infrutíferos na carreira profissional, porque eles têm uma mentira dentro da cabeça deles que eles alimentam. Você entendeu? Meu casamento não tem jeito. Eu acho que eu casei com a mulher errada. Eu acho que eu casei com o marido errado. Não, eu casei com o marido certo, mas casei muito cedo. Não, essa criança não era para vir agora. Isso foi terrível. Quantas mentiras podem haver na cabeça de um filho de Deus que ele vive a sua vida escravizada porque alimenta essa mentira? Uma vez eu e a Miriam fomos convidados para visitar uma família porque a criancinha de 2 anos e meio, talvez 3, só andava doente. E os pais gastavam muito dinheiro na farmácia. E era muito, não era pouco. E os pais não podiam levar a criança a qualquer lugar porque a criança simplesmente não parava. Ela chorava o tempo inteiro, ela mexia nas coisas, quebrava. Era muito. E eles tinham vergonha de ir no lugar e tinha vergonha também de receber pessoas na casa deles. E nos chamaram, nós fomos lá, irmão Gerson. A gente queria que você orasse por essa criança, porque, ou seja, a vida deles estava um inferno. Falei, antes de orar, eu quero fazer algumas perguntas. Pô, não. Falei, quem governa essa casa? Eu já contei essa história para vocês. Como assim quem governa? Não estou entendendo a sua pergunta. Ok, todas as decisões que vocês tomam estão girando em torno de quem? Ou para agradar quem? Marido, você agrada a tua esposa? Porque o que a Bíblia diz é que o marido trabalha e faz de tudo nesse mundo em como há de agradar a sua esposa. E a esposa, por sua vez, ela foi colocada como ajudadora do marido, então ela deve agradar o seu marido. Os dois devem ser parceiros e levar uma vida de construir esse casamento. Em nenhum momento a Bíblia diz que o filho tem que ser a centralidade de um lar. Ai, os pais. Ué, então está tudo errado aqui em casa. Por quê? Porque nós vivemos para agradar essa criança. E tudo que a gente faz é em torno dela. Falou, então já temos uma coisa diagnosticada aqui. Então eu abri as escrituras, no 1 Coríntios, capítulo 11, que tem aquela cadeia de autoridade. Deus é o cabeça de quem? Quem que lembra? De Cristo. E Cristo é o cabeça de quem? De todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Então, se você quer que Deus governe o seu lar, o homem tem que tomar posição na sua casa. Mas tem uma criança dominando um homem. E uma criança dominando a mãe. E os dois agora são escravos dessa criança que está dominando os pais por meio dos seus sentimentos. Gente, as crianças, e isso não sou eu que estou falando, é o que as escrituras falam. Tem sagacidade no coração das crianças. E a Bíblia diz assim, que a criança é entregue a si mesmo. Alguém lembra o que diz esse versículo? O que diz? Vai envergonhar os seus pais. E que a sutileza está ligada ao coração da criança, e a estultícia também. Ué, como é que vai sair então? Se você agradar ela, dando docinho, sabotando, não, minha filha, se você ficar bonzinho hoje, o papai a mamãe vai dar isso aqui para você. Vou deixar o celular na sua mão, vou deixar você ver televisão, vou te dar aquele... É isso que a Bíblia fala.
É isso? Não, a psicologia às vezes fala assim. Não contraria a criança pobrezinha, que ela pode criar um clima, um trauma na vida dela. Não contraria não. Você tem que ir deixando a plantinha crescer. Gente, a planta, se você deixar crescer e não der uma direção para ela, ela vai crescendo, alguns vão se arrastar no chão e vai se perder. Você tem que dar rumo para uma planta. Você tem que dar rumo para os animais. Você tem que dar rumo para tudo que existe. E você acha que Deus não é sábio o suficiente para falar para você como que você tem que educar o seu filho? Você vai ter que escolher se você vai seguir o que o mundo fala e o mundo jaz no maligno, essa cultura, essa ideologia anticristã, ou se você vai entender que a palavra de Deus é a verdade e que Deus é amor e Ele tem um melhor caminho e conselho para nós. Falei, então temos um problema aqui. Satanás está trabalhando na sua casa. As doenças da sua criança é um espírito de enfermidade. E o problema não está na criança. O problema é que quando você se sujeita a Deus, como diz a Escritura, o Espírito Santo entra na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus filhos. Agora, quando você contradiz a Escritura, o Espírito Santo se afasta, porque ele é o Espírito da palavra e da verdade. Então vem um outro espírito. E que outro espírito é esse? É aquele que veio roubar, matar e destruir. Então eu não vou orar pelo seu filho. Ai, meu Deus. Por isso que é muito difícil apacentar hoje, sabe? Tem irmãos que você vai apacentar, eles vão embora. Que eles querem encontrar um pastor, um ancião, um presbítero, que vai mimar eles. E você vai ter que escolher, ou você é um falso profeta, um falso pastor, e vai agradar as pessoas falando o que elas querem ouvir. Ou você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai amar as pessoas ao ponto de falar, olha, o caminho não é o que você acha, e nem o que eu acho. Não é o que esse mundo fala, o caminho é o que está escrito. Vamos ajudar, vamos amar, vamos dar vida por você, mas de acordo com as Escrituras. Muitos vão embora. Prefere dar lugar ao espírito de mentira do que seguir a verdade. Prefere ser destruído pelo elogio do que ser salvo pela repreensão. O tolo, se você corrige, ele se torna seu inimigo. O sábio abraça a verdade, se torna seu amigo e ele obedece e cresce. E ele agora vai ajudar outras pessoas, a libertar outras pessoas. Mas nós nascemos num mundo de mentira. Nós nos alimentamos da televisão. Nós nos alimentamos do que esse mundo caído fala. E muitas das vezes nós somos negativos em relação ao que a Escritura diz. E depois queremos saber por que a nossa vida está tão arruinada. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Falei, marido, se você assumir o seu lugar de cabeça, você assumir essa posição, você precisa ser o sacerdote do seu lar, um homem de oração. É você que tem que orar pela sua esposa e pelo seu filho. Você me chamou, mas eu não vou orar, porque eu vou estar terceirizando, você vai estar terceirizando o seu trabalho. Isso é o trabalho do pai, não é meu trabalho. O que eu vou falar para você é que você tem que se arrepender e assumir sua posição. Então você tem que aprender a ser um sacerdote do seu lar. Você tem que ser um profeta do seu lar que profetiza a palavra de Deus, que fala a palavra de Deus. E o rei. São os 3 ofícios lá do Antigo Testamento. Sacerdote, profeta e rei. Traz isso para dentro da sua casa. E aí, se vocês quiserem, eu vou orar por vocês. Pela mãe e pelo pai. Então esse inimigo vai embora, mas desde que você assume sua posição. Eles se arrependeram. A criança foi curada. Passaram a ter reunião na casa deles. O salário, a vida deles começou a prosperar. O que eles ganhavam na farmácia, eles passaram a contribuir na igreja, que hoje muitos irmãos não contribuem na igreja. Ou na obra de Deus. Irmãos, ora por mim para eu prosperar, para aumentar a minha renda. Ué, mas Deus é um Deus de princípio, né? O que a Bíblia fala para nós? Dai, e o que vai acontecer? Ser-lhe-á dado. Como é que você quer que Deus prospere você se você está fechando a porta? Claro, além de você ser um homem, uma mulher trabalhadeira, trabalhador, cumprir as suas obrigações, ter uma vida regrada na economia, ter uma planilha. Você precisa ser fiel ao Senhor. Irmãos, eles foram livres.
Então nós temos muitos problemas na nossa vida, muitos problemas no casamento, muitos problemas em tantas instâncias da nossa vida, porque nós não resistimos ao diabo. E quando que nós não resistimos? Quando nós levamos uma vida fora das Escrituras. Tiago 4:7. Isso é para ser memorizado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o que mais? Resistam ao diabo. E o que vai acontecer? Oh, meus irmãos, agora você chega numa casa, os semblantes estão caídos. Marido está ferindo mulher, mulher está ferindo marido. Os dois às vezes vão dormir, um virado para o outro lado. Tanta desavença, as coisas tudo indo por água abaixo. O que está acontecendo, gente? Aí você pega o nosso corpo, uma indisposição. É interessante, né? Quantos irmãos falaram, amanhã eu estou lidando, eu e a Miriam estamos lidando com a família, que estamos evangelizando. Eles querem vir todo domingo para a reunião. Uma vez a máquina quebrou. Outra vez a avó ficou doente, quase morreu, tiveram que ir para o hospital. Outra vez, olha, e até hoje, todos os finais de semana acontece alguma coisa. Todos, sem exceção, acontece alguma coisa. E eu tive que falar isso aqui com ele. Quando você vai parar de alimentar a serpente? Você não descobriu, você ainda não parou para perceber que isso aqui é o inimigo? E enquanto você não se posicionar, falar não, isso vira uma prisão, cada vez as grades estão mais grossas. Irmãos, essa luta é tenaz. Um outro texto, que é 2 Coríntios 2:11, quando Paulo fala sobre o perdão, ou a disciplina daquele jovem Corinto, ele vai dizer assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. 2 Coríntios 2:11. Paulo está dizendo que mesmo nas decisões espirituais, que o contexto aqui era a disciplina aplicada para aquele irmão, aquele jovem, que mantinha uma vida imoral, sexual com a madrasta dele. E o inimigo estava entrando na igreja porque a igreja não disciplinou esse jovem. Agora foi disciplinado. Paulo está dizendo, já deve perdoar, porque ele se arrependeu, para ele não ser destruído por demasiada tristeza. Mas se eu perdoei alguma coisa, eu fiz na presença de Cristo para não sermos, para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Por um lado, o inimigo não quer que a gente tenha disciplina, nem na família, nem na igreja, nem com os nossos animais. Tadinho, pobrezinho, ele é muito novinho. Pobrezinho da igreja, pobrezinho daquele irmão. Isso é sentimentalismo. Isso não é amor. Irmãos, falei na mensagem anterior, um dos grandes problemas nossos é que nós temos dó das pessoas e autocomiseração de nós. Deus não tem dó de ninguém. Deus ama. E o amor, o que ele faz? Corrige. Você pega uma pessoa que sempre pega um dinheiro emprestado e não paga. E ela administra mal suas finanças. Ou vai usar o dinheiro com o que não deve. Aí chega para você com os olhinhos lacrimejando, aquela cara de coitado. Oh, fulano, você não sabe o que aconteceu comigo. Oh, meu Deus do céu, quanto sofrimento. Olha, aconteceu assim, assim. Você pode me emprestar um dinheiro? Aí você vai ter dó. Aí você vai lá e empresta. Você está alimentando essa desgraça. E ela sempre vai achar alguém que vai ter dó dela para ela viver essa vida miserável. Se você for ajudar essa pessoa, você tem que ajudar ela a entender a raiz do problema. E a raiz do problema é que ela está gastando erradamente o dinheiro dela. Ela precisa se arrepender e ter uma vida regrada e parar de gastar ou querer ter um padrão de vida que ela não pode. Ela precisa de correção. Uma vez você ajudar e a pessoa prestar conta, é uma coisa, agora você ficar dando aleatoriamente. E quantas vezes a gente faz assim? A gente tem dó da criança, por isso não corrige. A gente tem dó de entristecer uma pessoa, por isso a gente não fala a verdade. A gente tem dó do marido, dó da esposa, dó de tudo. E você vai viver essa vida de engano até quando? Precisamos ser sinceros conosco mesmo antes de ser sincero com as pessoas. Paulo está dizendo, gente, precisa de correção.
Depois que corrigiu, o propósito não é destruir. O propósito não é bater na criança. O propósito é disciplinar. Agora, a disciplina na igreja e até para os animais e para todos nós, ela tem que ser proporcional à desobediência. Se você dá uma disciplina mais fraca, a rebeldia aumenta. Por isso que muitos pais são fraquinhos. Ô filho, eu vou aí te corrigir. Aí fala 20 vezes. Aí depois você vai lá, pega aquela, sei lá, um chinelinho de pelúcia, alguma coisa, e dá em cima da fraldinha da criança. É melhor você não ter ido. Um tempo desse eu vi uma filha minha falando para outra pessoa, gente, na minha época não era assim não. Meu pai falava uma vez. Na segunda ele exortava, na terceira a vara já comia. Ou o cinto, ou a disciplina. Às vezes a disciplina não é vara. A disciplina é você tirar da criança aquilo que ela mais tem prazer, porque às vezes, dependendo da personalidade da criança, não significa nada você dar um tipo de disciplina para ela. Mas uma coisa você precisa buscar a Deus e procurar diante do Senhor. Ainda mais agora diante dessa sociedade, né? Onde o Estado diz que quem educa o seu filho é ele, não é você. E se você educar o seu filho de acordo com o que a palavra diz, você pode ser preso. Então nós vamos precisar de sabedoria de como honrar a Deus e aplicar a disciplina, mas de uma forma diversificada. Desde que você continue obedecendo a palavra de Deus. Mas se você mimar seu filho, isso já é estatística e ciência. As pessoas, os homens, especialmente de personalidade mais fraca, e as pessoas mais dadas ao suicídio, à depressão, foram crianças que pessoas que quando crianças os pais não corrigiram. Cresceram com personalidades fracas. Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo numa empresa. Ela não consegue acordar cedo, porque desde criança, tadinho, não acorda ele. Ela não consegue obedecer o patrão. Puxa, não ficou naquela empresa de novo. Não, aquele patrão é muito chato. O patrão é ruim. O Fabrício é muito legalista, é muito ruim. Elas não querem. Algumas falam assim, não, eu quero ter o meu negócio. Na verdade, não é isso. A verdade é que você não gosta de ser contrariado, você quer fazer o que você quer. E quem estragou você com isso foi o seu pai e a sua mãe quando você era criança. Caráter de uma criança é formado quando você coloca ela para fazer aquilo que ela não gosta de fazer, até ela aprender a fazer. Para quê? Para ela adquirir e conquistar aquilo que ela precisa. Agora, se ela precisa de coisa e você dá sem ela merecer, porque ela foi preguiçosa, você está deteriorando o caráter dessa criança. Esse é um problema sério. Você entra numa academia. Ah, você não gosta. Eu não gosto. Eu prefiro caminhar na natureza, mas muitas vezes você vai ter que entrar na academia. Especialmente quando o médico briga com você. Para você conquistar uma saúde, um corpo equilibrado. Então você vai fazer o que você não gosta para você conquistar aquilo que você precisa. Agora, se você nunca quer, digamos, pagar o preço para conquistar o que você precisa, você vai ser sempre esse miserável, querendo dominar os outros, dando uma de coitadinho. Ou você nunca viu as pessoas falar, gente, vocês não sabem o que eu estou passando. Nossa, acho que ninguém aqui sofre igual eu. O que é isso? A gente, por ser brasileiro, tem essa cultura de querer ter o caminho mais fácil para adquirir as coisas. Mas você nunca vai conquistar nada de excelência sem pagar o preço que tem que pagar. Então não tem mérito se você tem um sacrifício para adquirir as coisas. Não, isso é normal. Claro, é uma honra, mas não fica aí com síndrome de coitadinho. Para com esse choro, essa coisa tola. Nós não somos coitadinhos. Devemos ser pessoas que queremos conquistar as coisas na vida e conquistar também uma vida vitoriosa em Deus. Agora você tem que levantar o bumbum da cadeira, pagar o preço e vai batalhar, cara. Para você conquistar as coisas, tanto na vida cristã, como na sua saúde, no casamento, na vida profissional, na família, nos filhos e etc. É assim que a Bíblia fala para nós. Não ignoramos os seus ardis, as intenções do inimigo é nos manter nessa vida assim, ó.
na penumbra, nas trevas, sem decisões, eu não sei se vou, não sei se não vou. Eu ia, mas depois eu pensei bem, sabe, é melhor deixar isso mais para frente, daqui a pouco deu 1 ano, 5, 10, 20 e você não fez nada. E quantas coisas nós perdemos as oportunidades. 1 Pedro 5,8, versículo 9, diz assim: sejam sóbrios, presta atenção, não viva como se estivesse embriagado. Sejam sóbrios e vigilantes. Vigilantes. Você tem que estar alerta como um soldado. Você precisa estar como um atalaia nas muralhas. Você tem que estar vigilante. O mal está querendo chegar e destruir. O inimigo de vocês, o diabo, de vocês no plural, ele anda em derredor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, mas o diabo está ao derredor. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O inimigo está ao nosso derredor, então você tem aqui o rebanho, a coletividade, procurando alguém no singular para devorar. Agora você imagina um rebanho, o inimigo girando em torno, e ele está procurando quem? Uma ovelha, uma presa que se isole do rebanho, da coletividade, para ele destruir. Será que está claro isso para você? Vosso adversário, plural, procurando alguém no singular para devorar. O que o inimigo está querendo fazer com você e comigo? Se isola. Os irmãos não te entendem, os irmãos não te amam. Eu tenho direito de dar um tempo, eu tenho direito. É isso que ele está querendo fazer. E como é que ele ruge? Pensamentos na sua cabeça. O que a Bíblia diz para você fazer? Se você entender que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para isolar, o que você tem que fazer? O que diz a Escritura? Aqui vai dizer, aqui está dizendo. O que tem que fazer? Por que você está falando tão baixinho, gente? Não comeram hoje, não? Hã? Resistam, resistam. Resistam. E resistam como que tem que resistir? O que diz a sua Bíblia? Firmes. Gente, é firme, é para expulsar. Você tem que defender a sua esposa, tem que defender o seu filho, tem que defender o seu casamento, tem que defender a sua saúde, tem que defender a igreja, Gente, agora fica aquela coisa ali, uns homens banana. Gente, é firme, é como um guerreiro. Estão entendendo, gente? Não é arrastando o pé, não, é como um guerreiro. Resistam-lhe firme na fé, certo de quê? E pare de choramingar como se fosse um coitadinho. Esteja certo de que os seus irmãos espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais ao de você. Então para com esse negócio. Que até nisso o inimigo está mentindo para você e você está aceitando. Os irmãos não sabem o que eu estou passando. Por isso que eu não estou congregando. Os irmãos não sabem. Por isso que... Não. Todo mundo está passando luta. Cada um no seu nível, na sua proporção. Mas você é um soldado. Você é um guerreiro. Você tem que prosseguir. Empunhar a sua espada e se levantar e manter a vigilância. Hoje, a gente está falando de resistir ao diabo e a gente deveria nos perguntar quais os campos de atuação do inimigo para a gente resistir. Ele tem vários campos de atuação, mas o que a gente está mais falando hoje, o primeiro campo é a mente. Tudo nasce na mente. Né? Se você aceitar que você é um fraquinho, um coitado, por mais que você seja forte, você vai se comportar como um fraquinho. Tem uma outra passagem muito interessante, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Que Paulo vai dizer assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais, presta atenção nisso aqui, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, cegou o entendimento,
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento. Olha o trabalho de Satanás na mente, no entendimento, mantendo tudo escuro, para que as pessoas não consigam ler, refletir, pensar e tomar decisão pela verdade. Às vezes você vai conversar com a pessoa, ela parece que não está ali. Ela não está entendendo. Você explica, 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 explica. O que é isso, irmãos? É uma mente engodada, enganada pelo diabo. Essa mente precisa de libertação. E aí, ainda em 2 Coríntios, o capítulo 10, versículos 4 e 5, vai nos dizer assim: porque as armas da nossa luta não são carnais. Então, assim, não confie em você. Não confie na sua inteligência, no seu pensamento, no que você está conhecendo, lendo. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Está vendo? Os sofismas, as fortalezas que estão plantadas dentro da mente das pessoas. Uma vez uma jovem, linda, começou a pensar assim: eu acho que eu sou sapatão, eu acho que eu sou homossexual. Do nada, assim. Começou a pensar nisso. 13 anos. Outras pessoas estavam vendo isso na escola. E ela começou a acreditar nisso. E quando acredita, irmãos, ela vai sendo moldada pela mente. Fortalezas. Você vai lidar com a pessoa do campo do ateísmo, da filosofia, do humanismo, do materialismo. Você vai encontrar que há uma fortaleza terrível. Por isso que para evangelizar as pessoas temos que orar muito. Não desista de orar pelas pessoas que você ama, que você está evangelizando. Porque é uma batalha terrível na mente. Destruir fortalezas. Alguém já pegou uma marreta para destruir um pedaço de concreto, uma coluna que tem que destruir? Dá trabalho, viu? O time está rindo ali, ó. Dá trabalho. Ou cavar um buraco, né, com uma picareta ali, dá trabalho. Irmãos, nós estamos numa guerra. E a mente das pessoas é esse campo de batalha. Segue o texto dizendo: destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância. Então você vê que esses raciocínios, esses pensamentos obscuros, estão vinculados com arrogância, com orgulho. Quando um cristão passa a ler mais os conhecimentos, a literatura dessa cultura contemporânea e deixa de ler a palavra de Deus, sem perceber, ele começa a tomar a forma do mundo. Você pode ler, especialmente se essa é a sua profissão, ou você está fazendo como aqueles que vão ter o antídoto contra a picada da serpente. Você precisa tirar o veneno da serpente. Tem coisas que você tem que ler, tem que conhecer, para você aprender a lidar com aquilo. Mas essa não é a especialização de todos ou chamado de todos. Mas tem gente que é engodada pelo ocultismo, pelo espiritismo, pelo satanismo e por tantas outras coisas. E as pessoas às vezes sabem muito mais de demônios do que de anjos, sabem muito mais do diabo do que de Cristo. Conhece muito mais da literatura secular do que da palavra de Deus, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você está vendo uma batalha que tem que destruir essas fortalezas na mente e levar essa mente cativa ao conhecimento de Deus. Então deveremos nos perguntar quais são as nossas armas para a gente enfrentar essa batalha e vencer. As armas não são carnais. Tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer. Você já viu um campo minado? Nem que seja num filme, a pessoa está andando pelo caminho que ela acha o mais fácil, estoura uma mina, bum, morreu. Ainda leva quem está perto dela ainda. Não faça isso. O capítulo 6 de Efésios, versículo 16, diz assim:
segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que é um dardo, né? Aquelas lanças ou flechas cheias de fogo, lançadas por dentro das muralhas para caírem na cidade inimiga e incendiar. Ou nas casas. O inimigo está lançando pensamentos na sua cabeça constantemente. E você tem que aprender a exercitar o escudo da fé para você apagar esses pensamentos. Satanás não terá vantagem sobre nós se a nossa mente estiver protegida, blindada com a palavra de Deus. Você tem que ter o escudo e a espada, que é a palavra de Deus. Se a sua mente está blindada, ele não vai ter vantagem. Agora, se a sua mente está vulnerável, lembra daquele ditado bem antigo? Mente vazia, quem lembra o restante? Hã? Oficina do diabo. Se a sua mente está aí, ó. Às vezes você chega na casa, o cara está quase babando ali. Falou, o que você está pensando? Nada. Mas como assim nada? Quanto tempo você está aí? Ih, não sei. Nossa, faz 1 hora que eu estou aqui, 2 horas, sei lá. Meu, o que você está fazendo aí, cara? Você está sendo hipnotizado pela serpente, meu. Você descansar uma coisa. A Jasper Luz, no livro Guerra contra os Santos, que eu recomendo, é um livro pesado, mas ela diz assim que uma mente passiva e uma vontade passiva são as bases para a possessão demoníaca. Se a pessoa não exerce a sua vontade e a sua mente, você vai dando lugar para espíritos enganadores. Até o dia que você fica possuído. Se um cristão tem um Espírito Santo, claro que o diabo não vai entrar no seu espírito. Mas nas suas emoções e na sua mente, moldar a sua vida, sim. Então, a sua mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus, ou mesmo com as coisas profissionais, seja ela quais forem, ou educativa, mas coisas que promovem a glória para Deus. Então, um exemplo fundamental para você blindar a sua mente. Filipenses 4, versículo 8, que vai nos dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Você está vendo com o que tem que ocupar os pensamentos? Está bem claro isso aqui. Então, quando os pensamentos surgirem na sua cabeça, você deveria fazer essas perguntas. Isso aqui é verdadeiro? O que eu estou pensando? Ou esse pensamento surgiu? De onde veio esse pensamento? Foi você que começou a pensar ou de repente surgiu na sua cabeça? Porque muitas vezes é o inimigo e você pensa como se fosse seu. Como eu falei aquela vez, né? Acho que hoje eu não vou na reunião, não. Não, mas você queria ir na reunião. Aí você responde, acho que hoje é melhor eu ficar. Ué, a primeira voz de quem era? Se você depois respondeu. Então deveria fazer essa pergunta, isso é verdadeiro? Isso é respeitável? Mas esse pensamento é justo? É puro? Quantas vezes vem um pensamento de imoralidade na nossa cabeça? Quantas vezes vem um caso na cabeça? O adultério, ele não acontece ali de repente. Não, ele é construído, durante muito tempo você começa a fantasiar um pensamentozinho de uma pessoa, quem sabe a memória antiga, ou alguém que é muito educado e você vai interpretar de uma outra forma. Começa a desenvolver um caso amoroso dentro da sua cabeça. Às vezes essas coisas acontecem, não é quando você está são, está forte, não. É quando você está naquela penúria ali quase dormindo. Digamos que as sentinelas da sua mente baixaram a guarda, você está entrando no sono. Daqui a pouco vem aqueles pensamentozinhos, ou quando você está acordando. Você não está dormindo, ainda está ali naquela maromba, por assim dizer. E a tendência é alimentar. E cada vez mais isso vai aumentando. Você deveria perguntar, isso é justo? Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é puro? Não, não é verdadeiro, isso aqui é uma mentira. É puro? Não, não é, isso é imoral, isso é um adultério. Isso é justo? Não, não é, eu sou casado ou eu sou solteiro, eu tenho que manter a minha santidade com Deus.
Existe alguma virtude nisso? Não, existe vergonha. Isso é amável? Isso é de boa fama? Você poderia contar para as pessoas o que você pensa? É de boa fama isso? Você pode contar assim, gente, terminei aquele curso, vamos comemorar. Pô, legal isso aí, né? Você pode falar várias coisas, mas você pode contar o que você pensa? Quando a sua mente está ali suspensa? Se a resposta a tudo isso for não, se não tem louvor nisso, saiba que isso é o diabo trabalhando na sua cabeça. E isso ou é a carne. E o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o que mais? Resistir o diabo, e o que vai acontecer? Porque quantos cristãos falam, irmão, eu não consigo dominar meus pensamentos. Eu tenho esse problema desde os 12 anos, 15 anos. Depois que eu casei, eu achei que ia melhorar isso aqui. Não, não melhorou não. Piorou. Eu não consigo. Você está dando comida. E aquela serpente se tornou um dragão. Vamos ter que ver o que a palavra fala, como você agir com isso. E a Bíblia já mostrou para nós. Você primeiro tem que identificar a origem desses pensamentos. Não ignorar o inimigo. Você não pode dar lugar ao diabo. Você tem que resistir ao diabo. Procure alguém, confesse os seus pecados. Abra o seu coração. Passe a orar por isso e resista a isso em nome do Senhor. Agora vá ocupar a sua mente com coisas úteis. Devemos usar o escudo da fé. Precisamos ter a mente ocupada nas coisas que produzem a glória para Deus. É muito interessante, tem um versículo em Hebreus 5,14, que diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Faculdades exercitadas. Quanto tempo você não lê um livro bom? Ou não faz um curso? Ou não memoriza textos? Quantas vezes a mente está suspensa? Nem que você faça uma culinária, vai estudar alguma coisa na área da educação, educação de filho, da nutrição, mas não deixa a sua mente vazia. Claro, além da palavra de Deus, primeiramente. Mas quantas vezes as pessoas vivem uma vida passiva? Algumas pessoas tentam o diabo tentar elas, porque elas não fazem nada. Elas se tornam presas fáceis. Não, nós devemos expandir a nossa mente. Tira aquilo que não presta e enche de coisa que produz fruto em toda a área da nossa vida. Você pode aprender uma língua nova? Se você pode, aprenda. Especialmente para você ser útil ao reino de Deus. Mas não, a gente às vezes é assim. E isso é terrível, irmãos. Não devemos ser preguiçosos. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então você tem que ter as faculdades exercitadas. E aí está a sua mente, está a sua vontade, está as suas emoções, está a sua memória. Você já reparou que eu estou sempre fazendo pergunta? Especialmente quando eu estou ensinando, porque eu quero provocar vocês a pensar. A pensar. Anote, leia. Eu estou sempre encorajando os pais, gente, ajude os seus filhos a memorizar, nem que seja um versículo. Mas isso é uma responsabilidade para envolver os pais também, porque às vezes os pais não têm compromisso com seus filhos. Aí depois fala, irmão, ora pelo meu filho, minha filha, porque depois que ela fez 18 anos, sabe, algumas coisas estranhas estão acontecendo. Mas desde criança você foi frouxo com seus filhos. Então nós devemos pensar nas coisas do alto, como disse Paulo aos Colossenses. Eu vou terminar lendo umas frases de Watchmani, de um livreto que eu gostaria muito que todos vocês lessem. Podemos enviar isso em PDF. É um pequeno texto que está esgotado, ainda que ele faz parte de uma coleção chamada Lições Básicas. O título é Resistir ao Diabo. E eu termino aqui. Watchmani diz o seguinte: o Filho de Deus não deve ser curioso ou bisbilhoteiro. Agindo dessa maneira, ele escapará de muitos pensamentos satânicos.
Caso contrário, Satanás o suprirá continuamente com algumas das muitas coisas que ele conhece. Você já reparou, gente, que é viciado em noticiário? O sangue está quase escorrendo ali da televisão, né? Especialmente esses noticiários aí do canal aberto. Meu Deus do céu, você sai dali oprimido. Mas tem gente que gasta horas ali, esse período da Covid, meu Deus, de política então. Eu não estou querendo dizer que você não deve estudar, não deve ler, não deve acompanhar. Não, eu acompanho. Mas tem gente que é bisbilhoteira, ele quer saber da vida de todo mundo, do fuxico, da fofoca, de tudo. Desculpe as irmãs, mas normalmente as mulheres são muito mais curiosas que os homens, né? Chega para a mulher e fala assim, olha, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Não, depois eu falo contigo. Pronto, acabou, filho. É perigoso você apanhar da mulher se você fazer isso. Não, eu vou tomar um banho depois. Fala agora. Ela já se transforma. Quase vira o Hulk. O homem não, depois fala, não, beleza, depois a gente conversa. A mulher não, filho. Se você falar um negócio dele, a curiosidade é terrível. Amanhã eu vou aí, a gente conversa. Não, tá bom, não deu para falar, tá bom. Cuidado. Mas tem gente que é, né, curioso demais. Então Satanás está sempre aí para suprir você. O cristão pode, a princípio, pensar que tal conhecimento é benéfico para ele. Contudo, se ele continuar a aceitar estes pensamentos, brevemente se tornará um fantoche nas mãos de Satanás. Satanás empregará a mente do cristão para fazer a sua obra. Ele sabe dos problemas dos irmãos, da fraqueza dos irmãos, o que aconteceu. Aí ele tem a tendência de não apenas saber disso, mas ser fofoqueiro, que agora ele vai levar as pessoas a saber isso e ele passa a trabalhar para o diabo. Deixe-me reiterar. Depois de um pensamento ser resistido uma primeira vez, você já resistiu àquele pensamento uma primeira vez. O assunto é considerado acabado. Quando o pensamento vem a segunda vez, você deve ignorá-lo. Em outras palavras, quando um pensamento vem a você pela primeira vez, resista-o por fé, crendo que ele foi embora. Se ele vier pela segunda vez, vem como uma mentira, não como uma verdade. Portanto, você deve considerá-lo como falso e declarar que já o resistiu. Tome essa posição até o pensamento fugir. Alguém que bebia no passado, vem aquele pensamento dele. Você pode tomar um golinho. A Bíblia diz que você não pode se embriagar. Então não farmar um chopinho. E o difícil é a pessoa que foi viciada à bebida tomar um chopinho só, ou uma cervejinha só. Aí vamos supor que você resiste àquele pensamento. Daqui a pouco ele volta de novo. Você tem que entender que ele é mentira. Agora, se você ficar ali, pronto. Né? Veio vontade de ver aquele filme, ou ver aquela vizinha, ou aquele vizinho. Você viu o que aconteceu com Davi? Subiu o terraço, lá está a mulher tomando banho. Você imagina a batalha na mente dele? Irmãos, o inimigo vai sugerir coisas para você. Vai ali comprar isso. Vai ali ver aquilo. Vai ali consumir isso aqui. O Senhor entende que você é fraco. Ele sabe que você tem esse problema. Eu vou ver isso aqui no celular só essa vez. Ele sabe. Você tem que se levantar e resistir. Se você não resiste, isso fica na sua cabeça, provavelmente aquilo vai te vencer. Agora, uma vez que você resistiu, levante e se ocupe com uma coisa que produz fruto. Porque às vezes a pessoa resiste, mas ela continua deitada, ela continua em casa. Você entendeu? Que coisa difícil que é isso. Às vezes eu vou lidar com irmãos em várias áreas. Eu vou falar uma coisa aqui que parece absurda. Eu conheci um caso que a pessoa passava a fumar maconha para pregar a palavra de Deus. Porque ela usou maconha tanto tempo que ela se convenceu de que aquilo era de Deus, porque Deus criou a maconha. E quando ela fumava, ixi, ele viajava ali, ó. Ele era muito inspirado. Tinha muita mais, o pensamento dele está aumentando, e ele entendeu, ele acreditou naquela mentira. O perigo é que agora ele pode levar outros jovens a usar aquilo ali. Então você faz uma pessoa que que tem problema nessa área, e ele quer se livrar disso. Vem aquele pensamento e aquela vontade. Você resistiu.
Ok, e depois você fez o quê? Não, depois eu continuei ali em casa, sozinho. Pronto, meu filho. Você não pode fazer isso. Cara, se levanta. Ô irmã, se levante. Você tem um filho, vai pra rua, pega uma bola, vai jogar bola. Vai fazer um exercício, vai correr. Vai visitar os irmãos, vai trabalhar. Mas se você ficar aí moribundo, provavelmente você vai cair de novo nesse problema. Então a nossa mente, ela é uma fábrica, sabe, de pensamentos. E a gente precisa se levantar. E mesmo as coisas que são lícitas, mas se aquilo produz vergonha, eu estou gastando dinheiro errado naquilo ali, rompe com isso. Rejeita, resista e se ocupa com alguma coisa. Se você reconhecer o pensamento que retornou como verdadeiro, você sabe que aquilo é mentira. Se retornou como verdadeiro, brevemente o encontrará tão preso a você que facilmente você poderá se livrar dele. Ou seja, facilmente você não terá mais, você não conseguirá mais se livrar dele. Se aquilo é uma mentira e você começa a acreditar que é verdade, por exemplo, imagine que você acredite. Não, essa é uma área da minha vida que não tem jeito. Eu já tentei muitas vezes. Eu vou me conformar que esse pecado aqui não dá. Pronto. Aquilo para você é uma verdade, ainda que seja mentira. O Tozer dizia o seguinte: as coisas são o que nós acreditamos que elas são. Se ela é uma mentira e você acredita que é verdade, pronto. Você vai viver a mentira como se fosse uma verdade. Então muitas derrotas, diz o Atmani, podem ser atribuídas a esse erro de você não resistir, e quando você sabe que uma coisa é mentira, você ainda trata como se fosse verdade, você quer ficar resistindo. Não, ignora aquilo e vamos para frente. Se você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Esta é a palavra do Senhor e ela é totalmente digna de confiança. Qualquer coisa que Satanás diz não é confiável. O Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, aquilo que você novamente tem de ser mentira, portanto, aquilo que volta novamente tem de ser mentira e deve ser totalmente desacreditado. Porque as mentes de tantos santos estão confusas. É porque eles estão sempre resistindo uma coisa que eles já resistiram uma vez. Você já resistiu. Agora você tem que ignorar. Sacudir a poeira e vamos seguir para frente. Imagine que você ignora uma coisa que te leva ao pecado. Você resistiu, mas você tem um instrumento que te leva àquilo. O que você tem que fazer? Quebra aquilo. Venda, joga fora. Mas se você guarda aquilo ali na gaveta, alguém tem problema com pornografia. Aí você lembra que tem uma revista lá, um gibi, você tem no seu celular um aplicativo, um site. O que você tem que fazer? Taca fogo naquilo ali. Taca fogo. Você não consegue resistir à televisão? Fica sem televisão. Corta e joga fora, disse Jesus. É melhor você entrar no céu faltando uma parte do corpo do que com todo o seu corpo você ser lançado ao inferno. Encontrei um irmão muito maduro e eu estava na casa dele, ele mostrou a casa e tudo. Ele falou: eu não tenho televisão. Eu falei: por que você não tem televisão? Ele falou: eu sei que não dá. Eu achei aquilo muito honesto com ele. Para mim não dá. E a gente tem que ser assim. Eu não posso ter isso aqui. Eu conheço pessoas que não têm celular. Ele não pode ter celular. É melhor você não ter celular. A menos que você tenha poder de vencer, resistir e usar o celular só para aquilo que seja útil e produz glória para Deus e um bom serviço. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Diz a Bíblia: resista uma vez e ele fugirá. Você deve crer que ele fugiu. Você não precisa resisti-lo muitas vezes. Simplesmente creia que ele já fugiu. Pois isto está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa, então, que voltar, não é verdade. Você pode perfeitamente dar-se ao luxo de ignorá-lo. E se você o fizer, ele logo desaparecerá. Ele se esconde atrás da porta. Ele tenta entrar. Se você o considerar como verdadeiro, imediatamente
ele vai entrar. Assim, o princípio básico é: resista a primeira vez, ignore a segunda vez. Se a segunda vez de fato vier, você nem precisa resistir. Tudo que você precisa fazer é não dar a menor atenção àquilo. Resista a segunda vez. Resistir a segunda vez é desacreditar a primeira resistência. Resistir a terceira vez é refutar a primeira e a segunda, e assim por diante você vai enfraquecer e cair. Cada nova resistência significa uma maior descrença na resistência anterior. Porque você não crê no Senhor, no que Ele disse, resista ao diabo e ele fugirá de vocês, você então começa a resistir centenas de vezes. Você está vendo que sutileza que é isso? Você estará ocupado em resistir desde o amanhecer até o anoitecer. Meu Deus, a minha mente está nessa guerra desde que eu acordo, até eu não estou aguentando mais isso. Mas quem mandou você se envolver com isso? Quanto mais você pensar, mais confuso fica. Quanto mais você usa a mente, mais você sofre. Portanto, não desista, não resista tolamente. Simplesmente creia que uma vez resistindo o diabo, ele fugirá de você. E você se levanta, vai servir o Senhor, vai cumprir suas obrigações e o inimigo vai embora. Irmãos, o nosso assunto hoje é resista ao diabo. O primeiro campo de atuação dele é a mente. O primeiro versículo que nós lemos, qual que foi? Quem que lembra? Tiago 4, verso 7, o que que diz? Vamos praticar isso, vamos exercitar isso. Isso vale para as crianças também. Ajude as crianças. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, pela clareza que é a Escritura Sagrada e a forma como o Senhor nos aborda. Então nós queremos nos posicionar para glorificar o teu nome e ter uma vida limpa, uma mente frutífera, lúcida, que possa pensar, refletir e decidir sempre pela verdade. Ajude-nos também, Senhor, ter uma vida que sirva a Ti, estejamos ocupados nas coisas que realmente produzem glória através do serviço. Que em tudo o Senhor seja glorificado. Ajude irmãos, irmãs e até as crianças que têm problema nessa batalha e ainda não aprenderam a lidar com essa estratégia do inimigo. Que o Senhor dê graça abundante e também nos ajude a pedir ajuda uns aos outros, a buscar o conselho e o pastoreio, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.